Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise desse monumento neoclássico lindíssimo chamado La Madeleine. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos analisar um monumento francês. Nós na passada semana introduzimos o neoclassicismo aqui no nosso canal, no Criarte, e falámos da arquitetura em França. Eu ainda pensei libertar assim no canal 3 grandes blocos de arquitetura, escultura e pintura, mas depois achei que as análises iam ficar muito lá para a frente e depois íamos esquecer de analisar algumas coisas. Assim fiz, como faço sempre, um vídeo acerca da arquitetura, análise de monumentos, um vídeo acerca de escultura, análise de esculturas, um vídeo acerca de pintura, análise de pinturas. Faz mais sentido desta maneira. E hoje vamos falar de um dos monumentos mais conhecidos da cidade. É uma igreja, a Igreja de Santa Madalena de Paris, mas é muito mais conhecido em Paris como apenas La Madeleine. Esta é uma igreja com uma arquitetura neoclássica. É uma igreja que fica em Paris, é um projeto de Contant d'Ivry e de Pierre-Alexandre Vignon e foi realizado entre 1764 e 1828. E esta é uma daquelas estruturas, um edifício, quando nós olhamos para ele pela primeira vez, achamos um pouquinho estranho ser um espaço de culto da Igreja Católica, porque vamos ser honestos, ele parece muito mais um templo da antiga Roma, um templo da antiga Grécia, do que uma igreja. Mas é também um edifício que representa a época turbulenta da Revolução Francesa e dos anos que se seguiram. Antes da cidade se alterar dramaticamente, a Praça da Concórdia ainda nem sequer existia. O que existia aqui, neste espaço onde hoje é a Igreja La Madeleine, era uma pequena igreja, uma basílica muito pequena. Tinha um porte bem modesto e a sua construção era muito antiga. No entanto, nesta altura ainda tínhamos os reis de França vivos e de boa saúde, o rei decidiu encomendar um edifício maior para este local e para isso chamou um arquiteto em que ele confiava muito, Pierre Contant d'Ivry. Um arquiteto conhecido pelo estilo barroco e também pelo neoclássico. Pierre era um dos arquitetos favoritos da realeza e da aristocracia, exatamente porque ele misturava as influências rococó e barrocas com as influências clássicas e ele misturava e as coisas ficavam muito bonitas. Ele era um dos arquitetos preferidos do rei. O projeto que Pierre Contant d'Ivry fez para a igreja de La Madeleine foi pelo rei aprovado, portanto o Luís XV, em 1757. O projeto era fortemente inspirado nos trabalhos de Jacques-Germain Soufflot, nomeadamente de um outro monumento que vamos também analisar aqui nas próximas semanas, que era a igreja de Santa Genoveva, muito mais conhecida como o Panteão de Paris. Em 1764 a construção foi iniciada. A igreja foi concebida para fechar a perspectiva da Rua Royale, formando um eixo com a Praça da Concórdia. A enorme Praça da Concórdia estava nesta altura a ser construída e esta nova igreja muito maior, muito mais clássica, do estilo neoclássico, iria então ficar ali muito bem, não ia destoar tanto, ela fecha a avenida. Pierre Contant d'Ivry, no entanto, faleceu logo no início da obra e assim o rei chamou novos arquitetos para dar continuidade ao seu projeto. Em 1757, Luís XV chamou o arquiteto Guillaume Couture e este, ao chegar e a olhar para os projetos do seu antecessor, o Contant d'Ivry, não gostou. Então o que é que ele fez? Ele demoliu tudo, deitou tudo abaixo. Portanto, primeiro existiu uma antiga igreja pequenina, foi deitada abaixo. Depois começou-se a construir a igreja do projeto do Contant d'Ivry e agora foi deitada abaixo. Então, pela terceira vez começou-se uma igreja. Aqui, Guillaume Couture trabalhou até 1784. Construindo uma igreja com um portal coríntio inspirado no Panteão. Ele também aumentou o tamanho da nave em 2 vãos. Couture gostava tanto deste seu edifício que pediu ao rei para a Rua das Traseiras da igreja ser batizada com o seu nome. Mas, em 1789, rebenta a Revolução Francesa, que vai mudar completamente a história não só de França, mas da democracia na Europa. E o que é que acontece?
Os revolucionários, a Revolução Francesa e os iluministas não gostavam da monarquia, mas também não gostavam da Igreja. Eles eram anti-eclesiásticos e anti-monárquicos. Então, o dinheiro escasseava, porque já não havia rei. E depois, o espírito das pessoas não estava muito dado à Igreja. Então, as obras tiveram que parar. Quando o arquiteto Couture morreu em 1791, a Madeleine permanecia ainda inacabada. Ao longo de toda a Revolução Francesa, La Madeleine foi deixada de lado. Em 1802 é assinada a Concordata, que era a paz foi selada entre o governo francês e a Igreja. Então, a Igreja Católica. Então podia-se finalmente retomar as obras para acabar finalmente La Madeleine. Como a igreja ainda estava inacabada, foram surgindo novas propostas de vários arquitetos, entre elas a de Pierre-Alexandre Vignon, um arquiteto neoclássico que apresentou projetos para um edifício da Bolsa de Valores, do Tribunal Comercial e do Banco de França. Nesta altura, já estava no poder Napoleão Bonaparte, uma grande figura da pós-Revolução Francesa. Era ele quem decidia. E ele gostava deste arquiteto pela sua monumentalidade, mas ele ainda não estava muito convencido a fazer uma igreja. O que ele queria fazer era um templo aos heróis da pátria, porque o neoclassicismo tem muito a ver com elevar os ideais da pátria, elevar os heróis, elevar a história do país. E isto, na cabeça de Napoleão, fazia mais sentido que uma igreja. Napoleão queria que no frontão fosse incluída a dedicatória "O Imperador Napoleão no grande exército dos soldados". Este seria um templo dedicado à glória dos exércitos franceses. No interior devia estar registado no mármore todos os nomes dos soldados que tomaram parte na Batalha de Ulm, Austerlitz e Jena. Tudo isto seria acompanhado de esculturas e relevos dos vários regimentos do exército, dos marchais e também, claro, as bandeiras e troféus conquistados. Napoleão fez então um concurso, viu vários projetos e o vencedor acabou por ser aquele com que o Napoleão mais se identificava. O Vignon. Pierre-Alexandre Vignon deitou mais uma vez toda a estrutura existente abaixo. Portanto, La Madeleine parece uma daquelas obras que nunca mais acabam. Portanto, foi derrubada uma vez, foi derrubada a segunda vez e agora foi derrubada novamente. Ele derrubou tudo, ele queria fazer uma coisa nova, ele queria fazer um edifício muito mais neoclássico. Ele queria mesmo um templo clássico e não uma igreja. E assim, iniciaram-se as obras de construção daquilo que o Napoleão batizou La Grande Armée. No entanto, como todos os impérios da história caem, todos caem. E este não foi exceção. A campanha de Napoleão na Rússia contra os russos foi uma desgraça, as vitórias não vinham para casa e Napoleão acabou por cair e caiu também o império. A história dos grandes impérios é assim: nascem, conquistam e morrem. E a nossa La Madeleine? La Madeleine foi abandonada. Em 1816 houve a restauração, a monarquia voltou ao poder em França e mais uma vez a La Madeleine foi considerada que talvez fosse boa ideia ser uma igreja. Vamos deixar dos templos, isto Napoleão caiu, vamos olhar novamente, vamos fazer as pazes com a igreja. Vignon, o arquiteto, faleceu em 1828 e o novo arquiteto foi chamado Jacques-Marie Houvet. Houvet era um homem empenhado em terminar a obra. Ele não deitou nada abaixo. E ficou muito conhecido na história por pressionar o novo governo de França a disponibilizar dinheiro para acabar as obras, porque não havia dinheiro. Primeiro a França estava falida, depois veio a Revolução, depois veio o Napoleão e perderam e não havia dinheiro. Mas Houvet queria, foi o seu projeto de vida, o seu projeto pessoal, terminar esta grande igreja. Então andava ali a pressionar e acabou por conseguir. Ele conseguiu dinheiro e acabou por terminar o La Madeleine. Com Houvet no comando, a igreja de La Madeleine foi finalmente terminada em 1842. E em 1845 foi consagrada pelo arcebispo de Paris e tornou-se a principal igreja do primeiro distrito de Paris. Com todas as obras, a construção de La Madeleine demorou
31 anos. Ela é o testemunho dos tempos de revolução em França e da pós-revolução, da turbulência, do caos, das mudanças políticas que se seguiram neste período. Foi de 1811 a 1842. Em 1942, a igreja foi nomeada Monumento Histórico e agora é uma das igrejas mais visitadas de Paris. Agora vamos então olhar com muita atenção para o exterior e para o interior de La Madeleine. Vamos começar por fora, vamos começar pela fachada. A igreja fica muito próxima da Praça da Concórdia, onde o rei Luís XVI e a sua esposa foram mortos. No frontão vemos uma referência a isso. Temos uma figura feminina que aqui representa Maria Madalena aos pés de Cristo, mas também é uma alegoria da França arrependida a pedir perdão por ter executado o rei. Ao centro, temos o dia do juízo final. Aqui Cristo está ladeado por 2 anjos. À direita está o arcanjo Miguel, acompanhado dos condenados, que representam vários vícios. E à esquerda temos as virtudes que conduzem os eleitos ao reino dos céus. Claro que temos a Maria Madalena ajoelhada a pedir perdão. Na inscrição do frontão podemos ler: a Deus Todo-Poderoso e Grande, sob a evocação de Santa Maria Madalena. Este frontão foi uma encomenda de Luís Filipe de Orleans, era o homem que estava no poder em França. Ele, apesar de ser favorável à Revolução, queria fazer as pazes entre a aristocracia que sobreviveu e o povo. Ele queria paz em França. E esta maneira de fazer as coisas, este frontão com a Maria Madalena, que também é uma alegoria para a França, a pedir desculpa, é um pouco um pedido de desculpa àqueles que foram justamente ou injustamente condenados, e é também uma tentativa de aproximar a França da Igreja e o povo francês uns dos outros. Temos aqui um frontão que é uma mensagem de reconciliação entre o povo e os nobres de Paris. Agora vamos olhar para a minha parte favorita desta igreja, que são as portas. Eu tenho uma paixão por portas, fotografo imenso, mas estas são lindíssimas. Vamos ver. Estas são as portas de entrada no templo, são conhecidas como as portas de bronze, são uma das suas características mais fascinantes, devido às suas dimensões e aos seus relevos magníficos. Os relevos são da autoria do barão Henrique de Triquetti e eles representam os 10 mandamentos. Os 2 primeiros estão no painel horizontal, acima da porta, e os outros 8 estão nas portas. Este é um escultor que eu vos convido a conhecer, vou deixar o link para alguns artigos sobre a vida dele. Ele tem trabalhos excepcionais e estes são realmente muito bons. Vamos continuar. Vamos falar da estrutura e dos materiais utilizados. A estrutura da igreja de La Madeleine é de pedra e bronze. O templo é peripteral, à semelhança do Parthenon. A colunata ao redor do edifício é um peristilo e a fundação eleva o edifício destacando na paisagem urbana. O exterior tem paredes cegas, sem qualquer abertura, e é cercado por 48 colunas coríntias que delimitam o seu perímetro. A planta de La Madeleine é um retângulo simples, sem corredores, interrompido apenas pelo altar no nicho semicircular. E quando nós estamos a analisar uma igreja, estamos extremamente desabituados a 2 tipos de planta, a planta de cruz grega e a planta de cruz latina. Esta igreja não é assim, porque ela é baseada num templo grego, num templo clássico. Aqui a planta é um retângulo simples, sem corredores. Por fora é realmente um templo clássico no meio de Paris. Eu no vídeo de introdução ao neoclassicismo comentei que para mim, esta igreja é fascinante porque tenho sempre a sensação que os gregos tinham uma máquina do tempo, vieram para Paris, fizeram um templo e voltaram para casa. Porque nós olhamos, faz lembrar o templo de Zeus em Olímpia, faz lembrar a reconstrução, quando olhamos as reconstruções de todos os templos romanos, são assim, é fascinante. E agora falamos nas portas de bronze, vamos abri-las e vamos entrar e ver La Madeleine por dentro. Temos aqui um interior homogéneo que nos remete para a antiguidade. Temos muito mármore de várias cores. A igreja possui 3 cúpulas simples, com iluminação direta do exterior através das cúpulas. As termas romanas, com as suas superfícies curvas interligadas, são a grande inspiração para este altar. Aqui, a luz natural entra através da cúpula, numa inspiração do Panteão de Roma, que é exatamente assim. É muito, muito clássico. Podemos ver na estrutura 2 ordens clássicas, a coríntia, mas também a jónica.
Em cada capela lateral, uma estátua monumental destaca-se. Nas duas capelas de entrada, temos do lado esquerdo a imagem de batismo de Cristo, de Triqueti, mais uma vez, e à direita o casamento da Virgem. O ambiente é revestido de tons quentes e de tons claros e os ornamentos são revestidos a ouro. Não existe aqui um excesso de decoração como aquele do Rococó, que era o movimento de onde tínhamos vindo. Também não existe aqui o horror ao vazio do Barroco. O que temos aqui é uma linguagem mais simples, mais clássica, mais despojada. No lugar onde deviam ficar as janelas, que não existem, foram pintados painéis com a vida de Maria Madalena. E depois, o nosso olhar é centralizado no altar. E o altar tem uma peça escultórica lindíssima. Temos um mosaico que se chama Cristo na sua glória, com Maria Madalena e os 12 apóstolos, pintados com a cara dos padres, dos aristocratas e dos burgueses que pagaram pelo mosaico. A nível litúrgico, temos duas estátuas muito importantes, a Virgem e a Criança e também Cristo o Salvador. E depois temos este altar maravilhoso, com o êxtase de Maria Madalena. Aqui, os anjos rodeiam-na em apoio e elevam-na enquanto a sua alma caminha para o céu. Esta é uma obra do escultor Charles Marochetti. E por fim, temos uma peça muito, muito bonita. Um fresco. É enorme. É da autoria de Jules Claude Ziegler e fica na ábside. Aqui estão representadas figuras da Igreja de todas as épocas e culturas. No centro temos Madalena, mais uma vez uma alegoria à França, a ser perdoada por Cristo. Aos pés de Madalena está a inscrição Delixit multum, amo muito. Como curiosidade, neste fresco também aparece a figura de Napoleão Bonaparte, que na altura tinha acabado de falecer e era extremamente popular na França. La Madeleine é um exemplo da arquitetura neoclássica. É uma igreja sem torre cineira, sem cruzeiro, cuja principal característica é a sua colunata. La Madeleine é a testemunha dos tempos da Revolução, mas é também o símbolo de reconciliação da França com a religião católica. La Madeleine é um sítio fantástico. Se forem a Paris, vão até lá, vão visitar e façam-me um favor, tirem assim uma fotografia bem bonita lá em frente à fachada e podem-me enviar ali através do direct do Instagram do TV Criarte, que eu adoro ver. Às vezes vocês fazem isso, mandam-me imagens de igrejas que eu não conheço e também acho muito giro quando vocês mandam as vossas próprias imagens nos sítios que eu falei. Acho o máximo. Pronto, esta foi a primeira análise de um monumento neoclássico de Paris, em França. Nós na próxima semana vamos analisar um dos mais bonitos, a meu ver, um dos mais bonitos monumento neoclássico que não está em Paris. É francês, é neoclássico, é desta altura, porque o neoclassicismo é a estética da Revolução, mas não está em Paris. Vamos viajar a uma outra cidade que eu acho que é deliciosa, que depois eu logo vos digo onde ficar, se quiserem, mando-vos umas mensagens a dizer os museus para visitar, porque é uma cidade ótima para se visitar também em França, ok? Mas isso é para a semana. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar um comentário simpático, digam se têm mais informações acerca de La Madeleine, informações que eu não coloquei aqui no vídeo, deixem aqui em baixo, informem-nos, ajudem-nos assim. O mundo é feito de ideias partilhadas. Vamos partilhar o nosso conhecimento e as nossas ideias, ok? Então, se querem apoiar o Criarte, para além de deixar um comentário simpático, um gosto, podem também recomendar-nos aos vossos amigos e se quiserem apoiar assim de forma mais pessoal, podem o fazer através dos membros do Clube Criarte, que fica aqui. Os membros do Clube Criarte, para ser membro, basta clicar num botão que fica aqui, que diz aderir, vocês clicam no botão, vão ver um vídeo onde eu explico os patamares do Clube Criarte e é muito fácil. Também vos quero dizer que lá mais para o final do mês vamos ter merchandising disponível, vamos ter assim uns sacos recicláveis para as compras e assim umas camisolas giríssimas com umas artes muito, muito bonitas. Por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara e se puderem deem um saltinho a Paris e lembrem-se de mim, ok? Tchau!